Fala galera, eu demorei a acreditar que fosse verdade. Eu primeiro recebi do Metrópolis a notícia que exclusivo PF indicia Bruno Henrique do Flamengo por fraude em jogo. Bruno Henrique se tornou alvo da PF após investigações apontarem que o jogador teria forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos em 2023. Eu pensei, cara, não é possível, eu não vou acreditar nisso, eu não posso acreditar nisso, que isso está acontecendo nesse momento do Flamengo. Problema chegando pro Flamengo, não dá para acreditar nisso. Aí eu vi que todo mundo tá publicando, GE, todo mundo, saiu em tudo quanto é lugar. É real a informação. A informação procede. A conversa de WhatsApp tá vazada, tem prints, tem tudo. Ô tio, você está com 2 cartões no Brasileiro? Ele respondeu sim. Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga pra nós, hein? Aí ele respondeu, contra o Santos, ele já avisou na hora. Eles recuperaram o telefone do Bruno Henrique, pegaram o telefone dele e tinha essas conversas, os prints. Pelo menos é isso que a PF divulgou. Daqui quantas semanas, o Vander perguntou, o Bruno Henrique respondeu, olha aí no Google. O Vander perguntou, escreveu, 29 de outubro, será que você vai aguentar ficar até lá sem tomar cartão? KKKK. Não vou reclamar, só eu entrar forte em alguém. Só se eu entrar forte em alguém. Aí o Vander respondeu, boa, já vou guardar o dinheiro, o investimento, investimento com sucesso. E aí a PF já tinha informações antecipadas, de trocas de mensagem indicam que o Bruno Henrique teria passado ao irmão informações antecipadas sobre o recebimento de cartão amarelo no confronto contra o Santos. E aí, cara, essa situação já saiu em tudo quanto é lugar. Tem até as conversas de WhatsApp. Quando for o terceiro, avisa eu, kkk. Que loucura, velho. Que loucura. Poxa vida, cara, não é possível isso. Não é possível que tenha explicação tudo isso e que... Olha aí, Globo Esporte também. Polícia Federal indicia Bruno Henrique do Flamengo por forçar cartão e beneficiar apostadores. O atacante é suspeito de manipular lance em jogo contra o Santos em 2023. 9 apostadores, entre eles parentes do atleta, tinham conhecimento. A Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique por supostamente ter forçado cartão amarelo em 23. Além dele, também foram indiciados Vander Nunes Pinto Júnior, irmão do atleta, Ludmila Araújo Lima, esposa de Vander, e Poliana Esther Nunes, prima do jogador. Os 3 fizeram apostas. Surreal. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, falamos aqui diretamente do Ninho do Urubu, rapaz, o avatar do paparazzo diretamente do Ninho do Urubu para trazer aqui um programa espetacular, a gente falando sobre a situação aí do Cebolinha, um corte muito bacana do Placar Aberto, convido você a se inscrever no Placar Aberto, programa diário, né, das 18 às 19h30 na Placar TV no YouTube. Convido você também a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like aí maroto no vídeo, dar essa moral pra gente aí. A gente que tá aqui para trazer algumas notícias do Flamengo e esse corte aí para vocês. Olha só, o próximo adversário do Flamengo já tem a escalação dele, o Juventude, jogo desta quarta-feira aí, né? A gente tem um confronto importante contra o Juventude. Juventude não é bobo não, hein? Não venha poupar não, hein, Flamengo? Porque o Juventude deu trabalho lá no Campeonato Gaúcho. Olha, o jogo das 21h30 no Maracanã, o Flamengo então vai enfrentar a provável equipe do Juventude com Gustavo, Everton, Adriano Martins, Abner e Filipinho. Davi Góes, Jadson e Mandaca, Giovani, Batalha e Talhari, tá? Então, essa equipe aí do Juventude. E olha, a baixa procura de ingressos nesse jogo fez com que o Flamengo tivesse uma atitude de tentar não ter tanto prejuízo assim. Foram apenas 20 mil ingressos vendidos antecipadamente, até a gravação desse vídeo aí, cerca de 22, 23 mil, e a gente sabe que o Flamengo tem feito uma operação para não ter tanto prejuízo. O jogo é numa quarta-feira, não tem tanto apelo por ser o Juventude, mesmo o Flamengo sendo líder,
é uma situação que a gente sabe que não há tanta procura aí para um jogo Flamengo e Juventude, quarta à noite, 21h30. Então, com a baixa procura, o Flamengo tenta diminuir os custos da operação do Maracanã. O setor leste superior e também o setor sul ficarão fechados e só serão liberados se tiverem demanda, o que parece que não vai acontecer. Os valores de ingressos para o público geral variam de 80 a 500 Maracanã mais, tá? Então a procura, notícia do Léo José, a procura foi baixa, 20 mil ingressos vendidos. Eu acredito que teremos aí uns 30 mil torcedores. Para uma quarta-feira à noite, Flamengo e Juventude, e o Flamengo fechando alguns setores, o mais importante é você não ter prejuízo. E a verdade, gente, é que é um jogo de baixo apelo mesmo, não tem jeito. Olha só, o De La Cruz emplacou a segunda maior sequência como titular no Flamengo. São 8 jogos, né? O De La Cruz chegou ao 8º jogo seguido como titular aí na vitória sobre o Grêmio neste domingo. Então ele enfrentou o Vasco, ganhou por 2-1, ganhou de 2-1 do Fluminense, 0-0 com o Fluminense, Flamengo 1, Inter 1, Deportivo Táchira 0, Flamengo 1, Vitória 1, Flamengo 2, Flamengo 1, Central Córdoba 2, Grêmio 0, Flamengo 2. Apenas uma derrota, né? E aí o Flamengo conseguiu bons resultados aí com o De La Cruz no comando do meio-campo ali. E o uruguaio soma 8 partidas então consecutivas como titular. Faltam apenas 2 jogos para que ele iguale sua maior sequência com o manto sagrado, registrada entre abril e junho de 2024, quando atuou como titular em 10 partidas seguidas. Importante aí essa fase do Nicolás De La Cruz. Olha só, a gente teve aí reforço no sub-20 do Flamengo. Joshua, João Vitor e o Wallace desceram para reforçar o sub-20 do Flamengo em duelo com o Cruzeiro, tá? Foi a 6ª rodada aí do Campeonato Brasileiro sub-20. Então, o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira e eles desceram para ajudar a equipe sub-20 do Mengão. João Vitor, Joshua e o Wallace estarão à disposição do treinador português, né, para o confronto lá na Toca da Raposa, em Minas Gerais. Sendo assim, o trio não será relacionado para o jogo contra o Juventude no Maracanã. Então, 3 desfalques da base aí, né, o Wallace, que é o que tem entrado mais, inclusive, notícia aí do Flazoeiro e Flabase, mas é importante a gente deixar claro que o Flamengo, né, não vai ter à disposição o João Vitor, o Wallace, o Joshua, jogadores aí que têm sido relacionados e têm participado de algumas partidas aí, no caso do Wallace. Eu convido então você agora a acompanhar um trecho aqui, um corte bacana do nosso programa, o Placar Aberto, que a gente falou sobre a questão do Cebolinha, rapaz. Ele vacilou, não vacilou? Eu acho que ele vacilou, mas eu não vejo maldade e não acho que também é motivo para a gente fazer tempestade em copo d'água. Vamos acompanhar o programa aí. O Papa, você queria falar do Cebolinha, né? A gente começou a falar do Cebolinha no começo do programa. Foi uma entrevista que ele deu, né? Ele não falou, quero ir embora do Flamengo, não é nada disso. Ele comentou a possibilidade de voltar ao Grêmio, né? Tá mudo ali o Papa? Fala, Papa. Agora ok. Vamos lá. Não, então, o que eu acho interessante a gente falar aqui é que está havendo também uma problematização muito grande. Daqui a pouco o jogador não vai nem querer dar mais entrevista, porque tudo que falar vai ser repercutido negativamente. Ele estava falando com a Rádio Imortal, que é uma rádio voltada lá para os torcedores do Grêmio. Quando ele dá aquela entrevista ali, ele está falando de um dia voltar para o Grêmio. Eu acho, tá? E aí eu não vou problematizar isso, eu acho que ele errou na escolha das palavras. Quando ele fala, eu vou num futuro bem próximo, não sei se a Raíssa concorda comigo, ele erra quando ele utiliza essa palavra, né, essa frase, um futuro bem próximo. Mas eu não acho que ele tenha falado algo desrespeitando o Flamengo, não acho que é motivo para tempestade em copo d'água. Às vezes eu acho que, como fizeram aí com a esposa do De La Cruz também, que falou que não gostava tanto do Flamengo, não amava o Flamengo, que na verdade ainda tinha um espinho no pé dela pela final de 2019 e tudo mais. Eu entendo, ela é River. E agora o Cebolinha, porque ele falou do sonho de voltar a jogar lá e tal, e aí ele usou a frase "um futuro bem próximo". Eu acho que ele está vivendo uma grande fase de novo, está voltando a ter chance. Ele vivia o seu melhor momento no Flamengo quando ele se lesionou, voltou forte,
Tô achando que vai ser utilizado até como titular. Eu só acho que ele usou a frase errada, só isso, usou as palavras erradas, mas não foi nada também para a gente problematizar e falar, pô, que absurdo, ele quer voltar pro Grêmio. Então, cara, o Arrascaeta falou de jogar no Penharol, já falou algumas vezes, depois agora quer aposentar no Flamengo. O Varela é Penharol, o De La Cruz, a esposa, falou do negócio do River. Cara, os jogadores têm seus times do coração, eles são profissionais, e eu, sinceramente, acho que o Cebolinha está numa grande fase, ainda vai jogar muito no Flamengo. Errou só nessa frase aí que ele fala num futuro bem próximo, acho que não precisava ter falado isso, mas o cara tá ali também, a gente tem que pensar o seguinte, ele dando entrevista, e muitas das vezes ele não consegue, ele não controla muito bem o que fala. Fica nervoso, fica ansioso, acaba falando alguma coisa, mas não é querer defender, eu acho que estão querendo sempre problematizar demais tudo que os jogadores falam, e daqui a pouco vai ter jogador que não vai querer mais falar, porque tudo o pessoal cria essas crises. A verdade é a seguinte, o Flamengo é o líder, pode ser ultrapassado hoje com um jogo a mais pelo Vasco, é verdade, joga contra o Ceará, mas o Flamengo é o líder com 2 jogos fora de casa. E isso incomoda muita gente. Então, eu acho que da mesma forma que acontecem coisas e o pessoal parece que ignora nos outros clubes, quando é com o Flamengo, essa repercussão toda, tudo acaba virando um maremoto. A torcida do Flamengo torcida tá reclamando bastante, né? A gente tem visto É hoje esse o que é dia o ponto. inteiro Tô falando nas aí. redes o torcedor do Flamengo Não, tá reclamando. dessa fala Tem do essa Everton fala do Cebolinha. Eu Cebolinha. entendo o posicionamento do Papa, concordo com ele. Eu acho que os torcedores em geral, o torcedor acha muito legal quando o Vini Júnior, quando o Lucas Paquetá, enfim, ou quando outros jogadores, né, falam que tem vontade de voltar, que em breve vão voltar para casa, etc. E isso pode acontecer com um jogador que tá jogando no teu time. Eu entendo também a colocação do Pedrosa e acho super justo o torcedor ficar irritado com essa fala do Everton Cebolinha, né? Porque ele fala isso, eu penso em voltar no futuro bem próximo. Ou seja, se ele tá dizendo isso, o torcedor interpreta o seguinte, bom, então ele tá querendo sair. Ele tá querendo, o que eu não acredito que seja, tá? Neste momento ele querer trocar o Flamengo pelo Grêmio, neste momento, não acredito que seja exatamente isso. Mas acredito sim que ele tem uma relação muito forte com o Grêmio, foi onde ele desabrochou pro futebol, viveu o melhor momento da carreira dele com a camisa do Grêmio, conquistou títulos, foi protagonista, né? Teve uma vida lá, inclusive, e eu acho que ele já disse que pensa em voltar. Eu acho que ele vai acabar voltando em algum momento. Não sei se bem próximo, como ele destacou, até pela questão financeira. O Everton Cebolinha é um jogador muito caro hoje, né? Não sei se o Grêmio investiria tanto na contratação dele num futuro bem próximo, né? O Flamengo não Esse vai é o aceitar ponto. vender ele barato. Conversei hoje com uma pessoa, não vai aceitar vender ele barato. Cebolinha hoje é valorizado, vale muito dinheiro. Ele pode querer daqui a uns anos ir para lá. É o que eu tô falando. Ele errou nas palavras. E aí tem torcedores dos dois lados, os anti-flamenguistas e os flamenguistas. Tem os flamenguistas que ficam irritados e alguns outros que querem usar isso para gerar engajamento, e os outros, que são os anti-flamenguistas, inclusive alguns jornalistas anti-flamenguistas, que aproveitam isso também para criar uma crise no líder do campeonato. Tem a fala dele aí, eu tô querendo exatamente botar na tela. Eu confesso que não vi ele falando, acho que depende muito do jeito que ele falou, isso tudo. Tem aí, ô Joãozinho, tá separado? Daqui a alguns segundos. Cara, eu assim, a priori, quero ver, a gente vai mostrar ele falando, tá? Falou com o maior carinho, conversando Pois com é, o pessoal eu, do Sul, a priori, falando sem pros ter caras de lá. Sem ter visto ele falar, eu concordo com o Papa, tá? Concordo com o Papa. Cara, coisa mais normal do mundo, os caras darem entrevista hoje para veículo, para perfil segmentado. E aí, também os caras também, eles às vezes ali se esquecem que uma coisa que vai sair num veículo segmentado vai acabar sendo mostrado em outros lugares. Os caras pegam lá e mostram em outros lugares. Significa então que ele falou escondido, que queria ir pro Grêmio? Não, não acho isso. Ele tá ali provavelmente num contexto de gremistas, num canal de gremistas, falando, eu tenho... Já tem? Vamos chamar, deixa eu ver como é que o Cebolinha falou, pra gente poder ter uma conclusão sobre isso aí. Quero ver, vamos lá, roda. O Grêmio, né? O que mudou desse Cebolinha que saiu daqui, que eu acompanhei esse teu início aqui, teu crescimento, né? Ganhou o mundo. O que mudou para esse que está agora no Flamengo, que teve uma passagem pela Europa? Cara, um pouco mais de experiência, né? Tá velho, né? Um pouco mais velho, mas passaram aí 5 anos, mas o amor pelo clube também continua mesmo, o carinho continua mesmo, como eu falei ali, desde o dia que eu saí, também penso em voltar no futuro
bem próximo aí, o que sai mais para frente. Teve alguma possibilidade de voltar antes de assumir com o Flamengo ou não? Nunca teve? Ninguém nunca te procurou depois da tua saída? Procurado, logo quando cheguei no Benfica, 6 meses depois de chegar, né, não tinha como eu sair, obviamente. Foi a única vez que fui procurado, depois não teve mais nenhum tipo de procura. Eu acho que assim, complica um pouquinho para ele de falar. Desde que eu saí, eu sempre penso em voltar e no quero voltar no futuro bem próximo. O torcedor tem todo o direito. O torcedor do Flamengo tem todo o direito de reclamar, de ficar chateado por essa fala dele, né? No futuro bem próximo. O torcedor tem todo o direito. Desde que eu saí, penso em voltar. Tem essa questão que eu falei aqui também, o desempenho dele. Desde que ele chegou ao Flamengo, ele não entregou aquilo que se esperava dele. Ele foi uma grande contratação, o Flamengo pagando quase 15 milhões de euros na contratação dele. Ele demorou muito tempo para se adaptar, ele estava quase saindo quando ele começa a se adaptar ao Flamengo, depois ele assume um papel mais importante ali com o Tite, mas se lesiona, encara uma série de problemas físicos. Então, assim, tem o lado do torcedor também, que vê um jogador que ainda não entregou tudo aquilo que se esperava. No ano passado, lá contra o Peñarol, o Arrascaeta foi muito criticado, e ele nem chegou a falar nada naquele momento. Em outros momentos ele já tinha falado que tinha vontade de jogar no Peñarol, encerrar a carreira no Peñarol e etc. Mas como o Flamengo perde aquele jogo pro Peñarol da forma que foi, a torcida critica bastante o Arrascaeta. Isso faz parte, gente. E o torcedor tem todo o direito de estar chateado com o Everton Cebolinha. Talvez ele tenha escolhido as palavras erradas, pode ter sido, mas saiu da boca dele e entendo o torcedor tá chateado. É o que eu falei, não acredito que ele vai voltar agora, na próxima janela de transferências, por exemplo. Acho muito difícil, mas eu entendo o torcedor tá chateado. Ô, Papa, e sobre Varela, hein? Tá tudo certo? Como é que Oi, tá? mano, deixa eu só falar, porque deixa ele falar aí. A minha visão. É o seguinte. Curiosamente, o início da minha carreira, lá no Esporte Interativo, eu cobri o Grêmio. E eu vi o Everton Cebolinha nascer no Grêmio. Ele nasce no time do Roger Machado, no momento que o Cebolinha era um reserva ainda daquela equipe. Tinha Luan, tinha outros jogadores também bem qualificados. Douglas, aquele meia clássico que a gente já viu também. E o Everton Cebolinha dá entrevista, se eu não me engano, a produção pode pegar, para o repórter César Fabres, que é gremista e que sempre teve uma ótima relação com os jogadores do Grêmio, principalmente nessa época. Depois o Cebolinha é campeão da Copa do Brasil, ele é campeão da Libertadores também, voando, ele chega à seleção brasileira, vive o melhor momento da carreira dele e tudo mais, e jogava muito de fato. A identificação dele com o Grêmio era muito grande. Então, talvez, por ser o César Fabres, esse cara que viveu toda essa época com o Cebolinha, ele tenha se sentido um pouco mais confortável para falar da forma que ele falou, ainda mais com o carinho que ele tem pelo Grêmio. Mas você quer um resumo? Ele deu mole. Esse que é o ponto. Não é para criar crise, nem nada e etc. Eu acho que se alguém tá falando sobre isso, a culpa é do próprio Cebolinha, porque é ele que falou. Ninguém falou assim, Cebolinha, fala que você vai voltar pro Grêmio no futuro bem próximo. Desculpa, gente, isso não aconteceu. Quem falou foi ele. Então, assim, se a gente tá discutindo isso aqui, é porque o Cebolinha deu mole. Essa que é a verdade. É para criar crise? Não é, mas ele deu mole, pô. Ponto. E afeta, hein, essas questões de redes sociais. O Cebolinha é um cara que tenta não acompanhar, inclusive ele bloqueia uma galera aí, já bloqueou vários jornalistas, vários influencers. Já te bloqueou, Papa? Você é bloqueado? Porque ele não aguenta ficar vendo essas coisas e ele acaba, enfim, questão de terapia também, então prejudica ele, porque ele fala isso... Eu nem tenho por que passar pano pro Cebolinha, não. Eu não sou nem amigo dele, não. Não me dou com ele. Sou bloqueado dele. Eu só acho que, cara, as pessoas problematizam demais. As pessoas problematizam demais. Eu só acho que tudo agora virou problema. Então eu trago a notícia, eu comento e tudo mais, mas eu acho que tem o interesse dos antes e às vezes tem o interesse de alguns que querem engajamento também. É isso. Mas não estou falando da gente, não é o nosso... Não é o nosso caso, exatamente, entendeu? Não é o caso de ninguém aqui. E eu até estava tendendo a concordar com você antes de eu ver o vídeo dele. Eu concordo que não é um caso para fazer tempestade. Eu acho que não é para nenhuma grande... Não é nada mas eu falei que ele vacilou, ele errou nas palavras. Ele vacilou. Mas eu também acho que ele vacilou, né? Eu tô contigo nessa aí. Ele podia ter escolhido melhor as palavras ali. Ele falou um pouquinho além, né, do que deveria. Eu tava achando que era mimimi, mas não achei, não. Ele realmente não precisava dizer, pensa em voltar muito em breve. Pensa em voltar desde o dia que eu saí daqui. Pô, aí não.